Olá, seja muito mais do que bem-vindo a essa nossa segunda videoaula. Hoje sobre sugestão de alguém. Exatamente, deixa aqui embaixo sua sugestão, que ela futuramente pode virar um vídeo assim como esse. Hoje abordaremos resistores e resistência equivalente. O que comem, onde vivem, onde moram. Veremos isso hoje no Vitor Repórter. Os resistores eles são componentes que oferecem uma oposição à corrente elétrica. Ou seja, elas limitam a corrente elétrica, elas diminuem ela. Vamos pensar como se fosse um filtro de café. Quando a gente passa água pelo filtro de café, parte da água passa e parte da água é retida na borra do café. No resistor, isso acontece mais ou menos assim. Parte da corrente que passa nele, parte dela fica presa nele e é dissipada em calor. Só que a gente vai saber qual é a corrente que sai achando num cálculo que é aí que a gente vai precisar. A gente vai precisar pegar a tensão da fonte e dividir por o valor ôhmico do resistor. O que seria esse valor ôhmico? Seria o valor do resistor na teoria, ou talvez, é melhor dizendo, na prática também, como você pode medir no multímetro. Para a gente saber os valores na teoria, a gente precisaria olhar essas faixinhas, que podem ser tanto 4 faixas quanto 5 faixas. No de 4 faixas, as duas primeiras faixas elas são valores de 1 a 9, a terceira é o multiplicador e a quarta é a tolerância. Por exemplo, se a gente pegar um marrom, amarelo e botar mais um marrom, vai ser 140 ohms. Aí a tolerância ela teria que ser ou dourada ou prata. Porque abaixo de dourado seriam de 5 faixas. Porém, os mais comuns são os de 4 faixas. Os de 5 faixas a gente vai ver assim. As três primeiras vão ser os valores. A quarta vai ser o multiplicador e a quinta vai ser a tolerância. A tolerância é sempre importante dar uma olhada, porque você vai saber a variação de valores que pode ser o seu resistor na prática. Se você medir o seu resistor e vamos supor que ele seja 130, se ele for 130, vamos lá, 130 com 10%. 130 com 10%, 10% de 130 é 13. 130, se fosse 143, ainda estaria certo. Tá aí, tá na margem. Se fosse 124, também tá na margem. Mas se fosse 999 ohms, 1000 ohms, 1 ohms, estaria errado. Já estaria com o resistor quebrado. Agora vamos para a resistência equivalente sem muita enrolação, né? Porque senão esse vídeo vai acabar muito longo e eu sei que você vai acabar pulando. Eu sei que você é chato, viu? Você fica pulando coisa. Tá, e fica cobrando vídeo curto. Chato, hein? Continuando! Como é que a gente vai funcionar os resistores em um circuito em série? Em um circuito em série, a corrente elétrica é sempre a mesma em todos os resistores. Se você for ver esse circuito em série, tem 3 resistores. Se tiver 5 A nesse resistor, vai estar 5 A nesse e vai estar nesse. Porém, tem divisão de tensão. Isso vai ser importante você saber em alguns exercícios que vai aparecer por aí. Tipo, qual é o valor da fonte? Qual é o valor em tal resistor? Isso vai ser importante para você saber. Mas se aparecer alguma pergunta bem pega-trouxa falando é em um circuito em série que tem 13 ampere passando por ele, no resistor 3, qual é a corrente? Como é a mesma, você já sabe que é 13, você não vai cair nisso. Mas agora para a gente contar a resistência equivalente, a gente teria que simplesmente somar os resistores. Exatamente, você vai pegar os valores e somar. Se o resistor 1 for, o R1 for 3, e o R2 for 3 também, e o R3 também for 3, você vai somar tudo e vai dar 9 a resistência equivalente. Você vai ter 9 ohms de resistência equivalente. Muito simples isso daí. Na chupeta, não sei nem porque você clicou nessa aula. Mentira, eu sei sim. Porque as próximas vão complicar bastante. Em um circuito em paralelo, a corrente ela vai se dividir. Essa é que é a diferença agora. Só que a tensão é a mesma em todos os resistores. No R1, se tiver 20 volts, vai ter 20 volts no R2 e no R3 também. Sempre vai ser, não vai ter divisão de tensão.
O máximo que pode acontecer de diminuir a tensão é se botar algum componente semicondutor, mas isso fica mais para frente, não quebra a cabeça com isso. Bom, mas como a gente calcula a resistência equivalente? A gente vai pegar o valor de cada um dos resistores e vai inverter. Como assim vai inverter? A gente vai pegar, por exemplo, vamos supor que o R1 seja 20 ohms, o R2 seja 20 ohms também, e o R3 seja 10 ohms. A gente vai inverter e vai ficar 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Para a gente fazer essa conta, a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum entre o 20 e o 10. É 20. Simples. Então a gente vai botar ali 20 na base. E agora a gente vai fazer 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 20, 1. 1 vezes 1, 1. 20 dividido por 20, 1. Vezes 1, 1. Certo. Mas e agora? A gente soma o que está ali em cima, que vai dar 4. 4 dividido por 20, né? Né, Vitor? Não. Aí que está o ponto. Você vai inverter de novo agora. Ou seja, vai ser 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu vou deixar uma imagem aí mostrando mais ou menos o passo a passo e vai ficar um pouco mais simples de se entender. Agora indo para um circuito misto, esse vai ser um pouco mais difícil, mas eu vou ajudar vocês. O circuito misto, eu vou passar aqui uma dica bem legal, que vai ser quando tiver dois resistores em paralelo. Só quando tiver dois. Eu vou passar isso nesse caso e eu vou gravar um vídeo só sobre o circuito misto, porque o circuito misto ele também está relacionado à simplificação de circuito que dá para você fazer. Então eu vou ficar para um outro conteúdo. Mas como que funciona essa minha estratégia aí para ajudar todo mundo, né? Para a gente achar a resistência equivalente nesse tipo de caso, que tenha dois resistores em paralelo e um resistor em série, você simplesmente vai pegar o valor do R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aí depois você soma com R3. Só isso. Bem simples. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Desculpa por ter ficado um pouco mais confuso. Eu sei, é um pouco mais confuso esse tema. Mas, bom, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou tentar esclarecer. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Tchau.